Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, farmacêutica, e hoje eu vou ministrar para vocês um treinamento sobre o controle de termolábeis e registro de temperatura nas farmácias hospitalares. Então, qual é o objetivo desse treinamento, né? É capacitar vocês para que vocês consigam realizar de forma correta e segura o registro de temperatura e o controle de medicamentos termolábeis, assegurando assim a conservação adequada dos medicamentos e garantindo a sua eficácia terapêutica. Eu vou começar falando sobre o sensor web, que é uma tecnologia que a gente vai ter, né? Aí, que ele nada mais é do que um sistema inteligente para monitoramento contínuo de temperatura e umidade, garantindo a integridade de medicamentos, prevenindo perdas com alertas em tempo real. Então, as nossas câmaras frias aí vão ter esse sensor e ele chega, né, a notificação para os farmacêuticos sobre todo o controle de temperatura do dia e se tiver alguma oscilação, ele vai notificar também para que a gente consiga aprender ou para que a gente consiga acompanhar em tempo real essa oscilação de temperatura e conseguir aí ao máximo contornar a situação. As faixas de temperatura de armazenamento são três tipos, né? Ambiente, refrigerado e a fresca. No ambiente, nós temos de 15 a 25 graus, que são os estoques secos e as prateleiras. Refrigerado de 2 a 8 graus, que são as geladeiras para os medicamentos termoláveis. E a fresca é de 8 a 15 graus, que são aquelas registradas em transporte com a caixa térmica. Qual a importância do registro de temperatura, né? É evitar perdas de medicamentos, garantir a estabilidade e a eficácia dos medicamentos, atender às exigências da Anvisa e da vigilância sanitária e prevenir falhas operacionais e danos à saúde do paciente. A coleta de dados de temperatura, né, tem que acontecer registrando a máxima e a mínima e a atual no aparelho. E ao finalizar, tem que resetar o aparelho no botão reset. Então, a gente tem um exemplo aqui, né, de temperatura máxima, temperatura mínima e a atual, que já fica registrado. E sempre ao final, fazer ali apertar ali no botão reset para que a gente consiga ter um controle melhor dessa temperatura. Onde realizar o registro? Nós temos aí as diferentes farmácias, né? Central, satélite, e todas elas vai ser nesse ícone de controle de temperatura dos setores. Lá dentro, você vai clicar em novo e vai fazer o registro das temperaturas, né? Adicionando o estoque certinho onde que você tá. Nesse caso, foi a farmácia central. Então, revisar certinho o horário e a data que você está coletando a temperatura. Salva. E aí você vai adicionando o item, né? Se é refrigerador, se é ambiente, sempre registrando aí a temperatura do momento. Depois de ter registrado toda a temperatura dos ambientes que você se encontra, você vai fechar turno controle, né? Você vai dar um botão direito ali, clicar no botão direito, vai aparecer fechar turno controle, você vai clicar nele para que seja registrado corretamente a temperatura. E quando eu devo realizar, né? Os registros de temperatura têm que ser realizados a cada 4 horas, todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriado. Então, todos os plantões, sem exceção. Os horários já são definidos, né? Que é de 8 da manhã, meio-dia e 4 da tarde, e 8 da noite, meia-noite e às 4 da manhã. Esse é o relatório de registro mensal de controle de temperatura das farmácias, que é o 1083.
e ele tem que ser anexado às pastas de registro de temperatura disponíveis nos setores. E ele é muito importante em caso de auditorias. Então, a gente consegue ter esse controle aí das temperaturas, se foi feito ou não, através desse relatório mensal. E as boas práticas no uso dos termoigrômetros, né? Primeiro, não se deve posicionar o termoigrômetro sobre as geladeiras, porque o calor do motor pode alterar a medição. Tem que posicionar o equipamento ali no nível dos medicamentos, preferencialmente ali no centro do ambiente. E quando for verificar os dados de temperatura, tem que registrar imediatamente no sistema. Os refrigeradores da CAF, eles pode ser que verifique se o sensor web não detectou alguma falha. Então, o sensor web é aquele aparelho, né, que eu falei para vocês no início. Nos refrigeradores, eles vão sempre estar medindo ali a temperatura e identificando alguma falha. E se tiver alguma falha, né, nos termoigrômetros, a gente tem que utilizar o pirômetro, né, a fim de revisar a temperatura, que é a radiação com infravermelho. Então, a gente tem aí os pirômetros disponíveis na farmácia. Caso você veja alguma temperatura fora do padrão, você utiliza ele para poder registrar a temperatura certinha. Se o higrômetro apresentar algum problema, deve abrir um chamado para a engenharia clínica. Então, se houver falha nos refrigeradores, tem que abrir um chamado para a manutenção do hospital. Como que funciona o degelo das geladeiras, né? O degelo deve ser feito conforme o calendário previamente estabelecido, que é uma vez ao mês, ou, caso necessário, né? Se reparar ali que você fez o degelo uma vez no mês, mas ainda dentro daquele mês você reparou que está ainda muito gelo ali na geladeira. Então faz o degelo novamente. Não deixa acumular muito gelo, não, porque, né, pode ser que atrapalhe ali nos medicamentos, e, enfim. Deve-se registrar também a data e o responsável no controle interno, que é o formulário que está disponível nos setores. Então, o responsável que fez, a data que fez, sempre registra ali. E transferir os medicamentos, né, temporariamente para outra geladeira ou para as caixas térmicas com a temperatura controlada durante o processo. Então, quando vocês forem fazer o degelo da geladeira, sempre peguem o pirômetro, né, e deixem ele perto das caixas para que vocês consigam verificar a temperatura para que ela não saia da faixa correta. Como que funciona o transporte interno? Ele é realizado em caixas térmicas, né? Requisição e dispensação de horário. A temperatura tem que estar ideal de 8 a 15 graus, que é a temperatura fresca. As caixas também devem ser higienizadas uma vez por semana e feito o registro do devido formulário. A lavagem deve ser feita com sabão neutro e água, e após a lavagem, deve realizar a desinfecção com germe rio. Nós temos um plano de contingência que a gente precisa seguir alguns passos, né? Primeiro, a gente precisa identificar o problema. Se foi queda de energia, defeito no refrigerador, se foi falha na vedação adequada da porta, né? Formação de gelo ou ausência do resfriamento. Depois que a gente identifica o problema, a gente aciona o farmacêutico para abrir o chamado para o setor adequado e retira os itens da geladeira e coloca nas caixas térmicas que ficam disponíveis na CAF. E os gelos, para vocês manterem a temperatura, né, desses medicamentos que vocês retiraram da geladeira, eles se encontram disponíveis na CAF do térreo, no freezer. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que eu tenha agregado aí um pouquinho no conhecimento de vocês sobre o controle de temperatura e umidade dos setores. E caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição para esclarecê-las.